Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que maravilha, né? Esperamos que vocês estejam bem, né? Com bastante saúde, Jorginho, e bastante atentos, né? No que nós comentamos, falamos na nossa aula. Se não prestou atenção, se não escreveu alguma coisa da aula, esse é o momento, porque a nossa revisão de Geografia de Rondônia está no ar. E nós vamos relembrar o que comentamos sobre a criação do estado de Rondônia, né, Jorginho? É isso aí. Sem mais delongas, meu diretor Batatinha, vamos direto para a tela. Aula 14.2, criação do estado de Rondônia. Trabalhamos o contexto histórico. Lembrando que a irmã nossa, a história, ela é uma disciplina que sempre fala de assuntos relacionados à geografia também, e nós falamos de assuntos relacionados à história, né, Jorginho? Perfeito. Porque são disciplinas irmãs da área de ciências humanas, juntamente com a filosofia, com a sociologia. Agora, sobre a criação do estado de Rondônia, esse espaço geográfico é um espaço que vem, né, aí no contexto histórico, há muito tempo sendo ocupado, sendo explorado. Você tem aí registros lá do período colonial que já passavam tropas por essas regiões usando os rios amazônicos. Só que no contexto de Rondônia, para nós chegarmos ao nome Rondônia, foi necessário a gente analisar alguns contextos históricos, como por exemplo, essa área geográfica, que é o estado de Rondônia hoje, uma parte pertencia ao Amazonas, outra parte pertencia ao Mato Grosso. E em 1943, com Getúlio Vargas, é que essa área vai ser juntar pedaços, essas terras do Mato Grosso e as terras do Amazonas para formar o Território Federal do Guaporé. Essa é o primeiro nome que nós recebemos, Território Federal do Guaporé, de 1943. Até 1956 era esse nome. Quando é em 56, nós vamos ter uma nova nomenclatura, um novo nome, agora Território Federal de Rondônia, homenageando o Marechal Rondon, que passou por essa área, trazendo as linhas telegráficas. E de 56 até 81, vamos ser então Território Federal, quando é no dia 22 de dezembro de 1981, passamos a ser Estado de Rondônia, onde o governador Jorge Teixeira é o responsável de ser o primeiro governador do Estado e criar mecanismos de apoio à governabilidade do mais novo estado da federação, chamado de Rondônia. Perfeito. Vamos lá na tela, meu diretor. Então, nesse contexto, lá em 1977, o território de Rondônia vai ser criado, no começo era só 2 municípios, né? Lembrando que esses 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim, já é lá do primeiro ciclo da borracha, quando estava sendo construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré, e Porto Velho era toda essa extensão territorial. Então, você que está em Vilhena, pertencia a Porto Velho. Você que está em Ariquemes, pertencia a Porto Velho. Você que está em Costa Marques, pertencia a Guajará-Mirim. Então, só existia 2 municípios. Exatamente. Então, lá em 77, vai ser criado mais municípios, né, que a gente vai ter. E lá nos idos 1956, o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, vai dar um novo nome a nosso estado. E se chamará Rondônia, ok? Território Federal, né? Isso, Território Federal de Rondônia. Aqui, lembrando, ainda era território. E aí a gente vai ter, o Carlinhos falou que lá no dia 4 de janeiro foi instalado o estado de Rondônia, ok? Instalação do estado de Rondônia, que foi empossado o nosso primeiro governador, Jorge Teixeira de Oliveira, ok? Ele foi o último governador do território e o primeiro governador do estado, agora emancipado. Então, se você não anotou aí na aula, essa hora da revisão que você pode colocar aí no seu caderno. Nós temos 2 datas importantes. A data da criação, que é 22 de dezembro de 1981, onde foi pelo projeto de lei criado pelos deputados federais, inclusive o Jerônimo Santana, o Odacir Soares, são responsáveis por
por criar esse projeto, um dos responsáveis, né, e tramitar, e foi, então, assinado o documento que criava o Estado de Rondônia no dia 22 de dezembro. E ele é instalado no dia 4 de janeiro. Nesse período do dia 4 de janeiro de 82, nós temos os poderes constituintes, ou começando a ser constituídos por esse personagem aqui, ó, o Jorge Teixeira de Oliveira. Exatamente. E também esse aqui, o presidente João Batista Figueiredo, que foi, inclusive, o último presidente militar. É isso? Ele fez a abertura política, isso, né? Foi o último presidente da ditadura no Brasil. Ok? Depois veio a abertura, mas isso é uma outra aula para história. geografia e aula de história, né? Nesse contexto, só salientando que o estado de Rondônia, que nós chamamos hoje de estado de Rondônia, lá por volta do início ou do primeiro ciclo da borracha, olha só que interessante. No primeiro ciclo da borracha, ok, só tínhamos 4 municípios: Lábrea, Santo Antônio, Porto Velho e Guajará-Mirim. Isso no primeiro ciclo. Primeiro ciclo, Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Até depois, 1947, 46, 47, esses municípios, né, nós vamos ter então a destituição, alguns voltando para o território do Amazonas e Santo Antônio sendo anexado a Porto Velho, já dentro do segundo ciclo da borracha. No primeiro ciclo da borracha só existia Porto Velho e Guajará-Mirim. No segundo ciclo agora vai ter, né, esses 4 municípios. E após de 1943 em diante, alguns desses deixam de pertencer à área do território federal do Guaporé. E agora nossos queridos alunos aí vão ter uma atividade, né? Uma atividade tranquila. Suave na nave. Suave na nave. Você vai aí analisar as questões, vai observar o que você tem escrito no seu caderno ou no material que você tem disponível e vai responder, porque daqui a pouco a gente volta para a correção. Fechou? Beleza? Então vamos aguardar a nossa correção. Tchau. Fala, galerinha esperta! Tinha aluno já dormindo lá, que fizeram muito rápido. Muito rápido. Eles são fera. E deu para dar uma, tal, aí... deu dar uma descansada, né? O professor Jorginho acordou eles. Mas é isso aí mesmo, ó. Vamos ficar esperto na parada, porque é o seguinte, querendo ou não, isso são questões que podem vir em concurso público. E olha, nosso aluno do primeiro ano está tendo aula de História e Geografia de Rondônia, né? História de Rondônia com Loures Maia e o Beto, e Geografia com a gente. Então você já está se preparando para o concurso, um concurso estadual que geralmente 90% de chance de vir essa disciplina. Não só concurso, mas também para prova. Prova, nossa prova que também vai vir aí. O Batatinha ficou por rindo, nosso diretor. Ó. Então, sem mais delongas, vamos lá na tela, meu diretor. Questão número 1, olha só uma questão que fala sobre os fatores, considera-se como um dos fatores determinantes para a criação do estado de Rondônia, ou A, letra A, desmatamento de grande parte da área florestada da Amazônia Ocidental. B, surto demográfico em função da agropecuária e dos garimpos. C, obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais. D, insistência da Bolívia em devolução do território pelo Brasil. Letra E, transferência da capital brasileira para o Centro-Oeste. Ele quer saber o fator, ou seja, o que colaborou para criar o estado de Rondônia. E nós falamos os fatores importantes que desencadearam para essa criação. Foi o desmatamento de grande parte da área florestada da Amazônia Ocidental? Claro que não, né? Isso aqui não tem nada a ver com a questão da criação do estado de Rondônia. Foi a obtenção de terras a partir de incentivos governamentais? Claro que não, porque a questão, a questão de obter é compra, né, Jorginho? É isso aí. As pessoas estavam comprando terras? Não. As pessoas, a gente lembra que nós comentamos em algumas aulas que as pessoas estavam recebendo a doação através do INCRA pelos projetos de colonização. Portanto, a C também você já arrisca.
A letra D, insistência da Bolívia na devolução do território pelo Brasil? Não, porque Rondônia, ou essa área geográfica de Rondônia, não pertencia à Bolívia. Quem é o Acre. Pertencia à Bolívia era o Acre, né? Aí. E letra E, transferência da capital brasileira para o Centro-Oeste. O que isso tem a ver com a criação do estado de Rondônia, Jorginho? Portanto, se você marcou a letra B, muito bem, parabéns. Foi o crescimento demográfico. Quando ele fala surto demográfico, quer dizer que houve um aumento da população da região devido a alguns fatores. E esses fatores foram o quê? O crescimento da agropecuária. Que era o ciclo agrícola, o né? ciclo agrícola. Muitos colonos vindo de diversas regiões do Brasil, que você falou, né, Carlinhos? Exatamente. E aí, nós ainda falamos, aquele monte de ônibus chegando, lotado de pessoas, e o INCRA dando as terras, né? Era de graça. Exatamente. Pessoas, então vieram muitas pessoas E dos garimpos, né? Que é a questão do ciclo da mineração. Isso. Tanto o da ouro cassiterita quanto do ouro e também do diamante. Isso. Né? Nós tivemos esse ciclo agrícola, ciclo da mineração. A que capitania pertencia a maior parte da região que hoje é o estado de Rondônia? Jorginho, você tá demais, Você tá Jorginho. demais. Ah, ô louco. Por isso que eles dormiram rápido na aula, porque foi rápido, né? É isso mesmo. Então, A, capitania do Ceará. B, capitania do Maranhão. C, capitania do Grão-Pará e Maranhão. D, capitania do Mato Grosso. E letra E, capitania de Pernambuco. Claro que a gente comentou que ele está pedindo a maior parte, ou seja, nós tínhamos aí lembramos que colocamos até o mapa, né? E mostramos o que pertencia ao Mato Grosso e o que pertencia ao Amazonas. E eu já dei a resposta, claro, que é a capitania do Mato Grosso, né? Isso. E lembrando ao aluno que era só ele também lembrar aonde está o Ceará, lá no Nordeste. Aonde está o Maranhão? No Nordeste. Pernambuco, no Nordeste. Então, sem mais delongas, eu tenho certeza que todo mundo acertou, Carlinhos. Exatamente. Vamos lá para a questão número 3. Quando foi instalado o estado de Rondônia, né? E quem foi o primeiro governador? Letra A, 23 de dezembro de 86 e o Jerônimo Garcia de Santana foi o governador? B, 4 de janeiro de 1982, o governador era Jorge Teixeira de Oliveira. C, 22 de dezembro de 81 e o governador era o Jorge Teixeira de Oliveira? D, 10 de janeiro de 1986 e o governador era Jerônimo de Garcia de Santana. E letra E, 13 de setembro de 43 e o governador era Aloysio Ferreira. Lembrando que eu falei para vocês e repetimos algumas vezes. Várias vezes, né? A questão da instalação e a questão da criação, que são duas datas diferentes. Isso. Criação é uma data e instalação é outra. Isso. E nós também falamos durante a aula que o último governador do território foi Jorge Teixeira de Oliveira. Então o aluno... E o primeiro foi... Olha só, se o aluno ele. já lembrou que o governador primeiro era o Jorge Teixeira, já elimina aí pelo menos 3 alternativas. Aí ficou aí 22 de dezembro e o 4 de janeiro. E se ele anotou e se ele lembrou do que falamos... A instalação se deu no dia 4 de janeiro. Professor, por que a letra C não é? Porque o 22 de dezembro é o ano da criação. Muito bem. Vamos lá. Questão 4. Leia o fragmento a seguir. Há 75 anos, as terras que hoje pertencem a Rondônia eram dos estados do Amazonas e do Mato Grosso. Aloysio Ferreira já estava na região desde o final da década de 1920 e estudava como fazer a região crescer. Já que as obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré começaram a decair, Aloysio criou núcleos de colonização agrícolas para abastecer Porto Velho e Guajará-Mirim. Foi então que surgiu a ideia de reorganizar o território rondoniense. O fragmento refere-se a criação do estado de Rondônia. B, da região do Guaporé. C, criação do território federal de Rondônia. Letra D, criação da província do Guaporé. Ou letra E, criação... A gente tem que sempre colocar a primeira palavra aqui, ó, criação, porque ele vai continuar ali, né? Criação do território federal do Guaporé. Vamos ver o texto que ele está falando. Há 75 anos, olha só. Vamos ver a temporalidade, a questão de tempo. Muito bem, Carlinhos, né? muito bem. Você é bom de língua portuguesa, Carlinhos. Parabéns.
75 anos. Vou mandar a professora Alessandra lhe dar uma estrelinha. Desde o final da década de 20, você tem aqui um personagem... Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira. E você tem um fato. Obras da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, você está falando aí do final da obra da Estrada de Ferro, do primeiro ciclo da borracha, para a questão já do segundo ciclo da borracha, porque ele vai ter a questão de desenvolver essa região. Então, você tem pelo menos aí duas situações. E se você prestou atenção, quando a gente comentou sobre Aloysio Ferreira, que ele tinha uma influência política na região e que convidou o presidente da República na época, que era Getúlio Vargas, a vir na região, você vai lembrar que nós estamos falando da criação do quê? Do Território Federal do Guaporé. Professor, é verdade? É verdade. Lembra da data de 1943 que nós citamos na nossa aula? Exatamente. 43, criação do Território Federal do Guaporé. Só um detalhe importante, por que não criação do Território Federal de Rondônia, professor? Porque aqui é 1956. E o presidente do Brasil já era o JK, que muda o nome, né, de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia. Então, toda vez que falar em criação do território de Rondônia, ou Estado de Rondônia, a gente não vai relacionar ele, à região não, tá? Nem província. Beleza? Exatamente. Sempre vai ser ou território ou Estado. Só mais um detalhe, né? Só para o aluno entender. Só memorizar isso aqui e nunca mais esquecer. Ó. 43, Território Federal do Guaporé, 56, Território Federal de Rondônia. E aqui, professor? Aqui é 1981. Perfeito. Que é a criação do Estado de Rondônia, 22 de dezembro. Muito bem, muito bem. Vamos lá, questão 5. Dois grandes marcos da história de Rondônia no século XX foram a criação do Território Federal do Guaporé em 1943 e a criação do Estado de Rondônia em 1981. No que se refere ao Território Federal do Guaporé e ao Estado de Rondônia, assinale a opção correta. Letra A. A cidade de Vilhena foi a primeira capital do Território Federal do Guaporé? B. Território Federal do Guaporé surgiu de um desmembramento territorial do Estado do Pará. C. O Marechal Cândido Rondon foi o primeiro governador de Rondônia? D. O Território Federal do Guaporé foi o último território federal na história do Brasil. E letra E, ao longo das décadas de 1960 e 70, houve um grande fluxo migratório em direção a Rondônia, fato que precedeu a criação do Estado de Rondônia. Então, galera, olha aí, sem mais delongas, nós falamos, década de 60 e 70, grande fluxo migratório em direção ao, na época, Território Federal de Rondônia, que precedeu a criação do Estado de Rondônia. Exatamente. É isso? Então, o texto base, né, o início do texto, ele fala assim, dois grandes marcos do século XX. Então, você já tem que entender que nós estamos falando no período de 43 e 81, que após 43 é até a criação do Estado, que foi o aumento populacional gerado pelos ciclos. Ciclo agrícola, né, que trouxe grande quantidade de pessoas, e o ciclo da mineração, que trouxe uma grande quantidade de pessoas entre a década de 60 e 70. Questão 6. O Estado de Rondônia já possuiu outras denominações, como o Território do Guaporé. A mudança de denominação, Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia, aqui é um L, tá? Um Lzinho. Ocorreu na seguinte década do século XX. Qual dessas alternativas é a correta? Qual das seguintes décadas? A década de 40, 50, 60, 70 ou 80? Então, ele só quer que você diga qual foi a década que deixou de ser Território Federal do Guaporé para ser Território Federal de Rondônia, que nós falamos que foi em 1956. Portanto, presidente JK. Exatamente. Década, 10 anos. Década de 50, 56 está dentro da década de 50. Perfeito. Perfeito? Concluíram tudo. Mil maravilhas. Portanto, a nossa revisão acabou, mas nós voltamos na próxima aula. Valeu, tchau.